Vamos lá, meninos. Hoje vamos para mais uma aulinha, tá? Estudo dos polígonos. Estamos começando uma nova fase aí, ok? Acompanha aqui comigo. Eu já coloquei aqui um polígono. Lembrar o seguinte: poli, vários, gonos, lados, polígono, vários lados, ou seja, figura geométrica de vários lados, ok? Então aqui eu coloquei os elementos de um polígono para você. Então desenhei aqui um polígono, ó. Esse polígono tem 5 lados, ó, lado AB, lado BC, lado CD, lado DE e lado EA, ok? E coloquei os elementos que nós trabalhamos no polígono, né? O lado, que é o segmento que liga dois vértices consecutivos, e aí vamos logo, né, falar de vértice, que são o encontro dessas linhas aqui chamadas lado, certo? E eu tenho também a diagonal, que liga dois vértices que não são consecutivos, ok? O que são consecutivos? Que um vem após o outro, e vértices que não são consecutivos, que um não vem após o outro. Por exemplo, entre o E e o B eu tenho o A, ou vindo por aqui eu tenho o D e o C. Tá? Então EB não é consecutivo. Toda linha que liga dois vértices que não são consecutivos é chamado de diagonal. Toda linha que liga dois vértices que são consecutivos é chamado de lado no polígono, ok? Além desses três elementos, vértice, lado, diagonal, nós temos os ângulos. Os ângulos que estão na parte de dentro do polígono são chamados de ângulos internos, ó. Então, representado por AI. E o ângulo do lado de fora, e aí, cuidado, tá? O que é um ângulo externo? O ângulo externo é um ângulo formado pelo prolongamento de um lado e o outro lado, ó. Então, prolongou o lado e formou aqui com o outro lado. Isso é ângulo externo, tá? Cuidado com isso, essa definição, ok? Não vai pegar esse ângulo todo aqui que ele não é externo, tá? Então tem que ser o prolongamento de um lado, ó, com o outro lado. Bacana? Isso é ângulo externo. Se eu somar o ângulo interno com o ângulo externo, ó, eu sempre vou encontrar quanto? 180 graus. Bacana? Então estão aí os elementos de um polígono: lado, vértice, diagonal, ângulo interno, ângulo externo. Ok? Agora nós vamos para os tipos de polígonos. Tem basicamente dois tipos: os convexos e os não convexos, ou chamados de côncavos. Qual a diferença entre eles? Os convexos, tá? A dica que eu dou é sempre a seguinte: todas as pontinhas para fora, ó, tá? Mas a definição correta é a seguinte: se você traçar qualquer linha dentro do polígono em que as extremidades dessa linha estejam dentro do polígono e não tiver nessa linha nenhum ponto do lado de fora do polígono, ele é convexo. Então, tracei aqui a linha, ó, essa linhazinha aqui, ó. Tá vendo essa extremidade, essa daqui? Elas estão do lado de dentro do polígono. E não tem nenhum ponto, ó, dessa linha fora do polígono. Se eu traçar em qualquer lugar do polígono uma linha como essa e não tiver pontos fora do polígono, ou seja, não tiver pontos dessa linha fora do polígono, ele é convexo. Agora, se eu traçar uma linha, ó, e as extremidades, ó, estiverem dentro do polígono, ó, tá vendo? Ó, extremidade e extremidade, ó, elas estão dentro do polígono, mas alguma parte da linha tiver do lado de fora do polígono, ó, ou seja, essa linha tiver pontos fora do polígono, ele é chamado de não convexo ou côncavo. Côncavo, galera, vem de concavidade, buraco, ó. Aqui tem um buraco, ó. Tá vendo, ó? Então, facilmente você identifica um polígono que não é convexo. Entenda o seguinte:
99% dos casos que nós vamos trabalhar são polígonos convexos, tá? 99% dos casos. Em um ou outro caso pode aparecer aí um côncavo, mas não é o padrão, tá? Tanto é que as relações são para polígonos convexos, ok? Vamos para a nomenclatura. O que é nomenclatura? Nomenclatura é como nós damos um nome a alguma coisa. No caso aí, o nome de um polígono. Legal? Bom, o nome de um polígono, ele é determinado pelo número de lados. E esse número de lados é representado pela letra N, de nanã. Tá? Letra N de nanã. Então, esse número de lados é determinado pela letra N. Ok? É representado pela letra N. Quando n é igual a 3, que é a menor poligonal que eu posso ter, tá? Então, o menor polígono que eu posso ter é um polígono de 3 lados. O polígono é chamado triângulo. Quando n é igual a 4, é um quadrilátero. Cuidado para você não confundir quadrilátero com quadrado, tá? O quadrado é um polígono regular, ou seja, um quadrilátero regular. Ok? Então, todo polígono de 4 lados é um quadrilátero. n igual a 5, pentágono. Olha o prefixo aqui, penta, 5. n igual a 6, hexágono. Ok? n igual a 7, heptágono. n igual a 8, octógono. n igual a 9, eneágono. n igual a 10, decágono. n igual a 11, undecágono. n igual a 12, dodecágono. n igual a 15, pentadecágono. n igual a 20, para encerrar, icoságono. Olha só, galera, presta bastante atenção. Esses aqui você tem a obrigação de saber o nome e o número de lados. Por quê? Porque lá nos exercícios, quando aparecer algum desses, ele vai falar, sabendo que um pentadecágono tem tantas diagonais. Você vai ter que lembrar que o pentadecágono é um polígono de 15 lados. Sabendo que um icoságono tal, você vai ter que lembrar que o icoságono tem 20 lados. Lá no exercício ele vai fazer o seguinte, ele vai dar o número de diagonais e vai pedir o nome do polígono. Então você vai encontrar o n, quem é o n? É o número de lados. E aí, por exemplo, se você encontrar n igual a 9, qual é o nome do polígono? Eneágono, tem que saber. Ok? Então essa daqui é a nossa primeira parte. Já já nós vamos para a segunda parte. Bom, galera, segunda parte da nossa aula. Agora nós vamos ver as relações, tá? Para encerrar essa aulinha teórica. Relações para polígonos convexos. Galera, só para polígonos convexos, tá? Como eu falei, as relações são para polígonos convexos. O que eu calculo de um polígono convexo? Soma dos ângulos internos. SI, ó, 180 graus vezes o número de lados menos 2. Lembra que o n é o número de lados, legal? Só pegar o número de lados e substituir aqui no lugar do n. Facinho, tá? Bom, soma dos ângulos externos, mais fácil ainda. De qualquer polígono convexo, qualquer um, tá? É sempre 360 graus, não tem nem que calcular. Tá? A soma dos ângulos internos sempre vai dar 360 graus, de qualquer polígono convexo. Número de diagonais. Número de lados, que multiplica número de lados menos 3 sobre 2. Tá? Esse é o total de diagonais de um polígono convexo. Vamos continuar. Polígono regular, galera, polígono regular. Polígono regular é o polígono convexo, tem que ser convexo, obrigatoriamente, tá? É o polígono convexo que tem todos os lados iguais e todos os ângulos também iguais. Então, por exemplo, se um polígono tiver todos os lados iguais, mas não tiver os ângulos, iguais, ele não é regular.
Para ser regular tem que ter todos os lados e todos os ângulos iguais, tá? E aí essas relações aqui, elas só vão servir se o polígono for regular. Então essas aqui, ó, só servem se o polígono for regular. Ângulo interno, soma dos ângulos internos dividido por n, já que todos os ângulos internos são iguais. Por isso, ângulo externo é a soma dos ângulos externos, que é 360 graus, dividido por n, que é o número de lados. Bacana? E diagonais que passam pelo centro do polígono. Galera, nós temos diagonais passando fora do centro e temos diagonais passando pelo centro. Né? Não sei se você lembra, diagonal é o segmento que liga dois vértices não consecutivos, né? Que não ficam um após o outro. Então, para determinar o número de diagonais que passam pelo centro, o número de lados do polígono sobre 2. Só que aqui tem um detalhezinho que eu esqueci, mas está em tempo ainda, ó. Presta atenção. O n tem que ser par, galera. Só para polígonos que tem número de lados par. Ok? Ah, triângulo. Não tem diagonal passando pelo centro, galera. Pentágono. Não tem diagonal passando pelo centro. Hexágono. Hexágono quantos são? 6. 6 é par. Então tem diagonal passando pelo centro. Hexágono o quê? Regular. Valeu? Então agora nós vamos para os exemplos, tá, galera? Bom, galera, vamos lá para o primeiro exemplo. Tá? Presta bastante atenção para você ver como é que é fácil. Determine a soma dos ângulos internos, a soma dos ângulos externos e o número de diagonais de um octógono convexo. Lembra do que eu te falei? O cara vai te falar o nome do polígono, você vai ter que saber qual o número de lados que ele tem. Octógono, galera. Octógono, n igual a 8. Número de lados igual a 8. Ok? Então isso é o principal. Por quê? Porque as fórmulas vão usar o número de lados. Ok? As fórmulas usam o número de lados. Então olha só. Primeiro, ele quer a soma dos ângulos internos. Ó. Então vamos lá. Primeiro, SI. Ó. Soma dos ângulos internos. Qual que é a formulazinha? 180 graus vezes n menos 2. Então, onde tem n, eu vou colocar o quê? 8, ó. Como é que é fácil? Então, vai ficar 180 graus vezes 8 menos 2, ó. 8 menos 2 dá 6, ó. Então, SI é igual a 180 graus vezes 6. Legal? Multiplica 180 graus por 6. Vamos lá, ó. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 8, 48. Vão 4. 6 vezes 1, 6 e 4, 10. 1080 graus. Tá aí a soma dos ângulos internos de um octógono convexo. Show? Vamos lá. Segunda, ele quer a soma dos ângulos externos. Mais fácil ainda. Ó. Segunda, soma dos ângulos externos. A soma dos ângulos externos de qualquer polígono convexo é igual a 360 graus. Tá pronto? Ué, só isso, professor? Só. Não precisa mais nada. Olha como é que é fácil. Todo polígono convexo tem a soma dos ângulos externos igual a 360 graus. Agora vamos para o número de diagonais. Tá aí, ó. Terceiro, ó. Número de diagonais. Certo? Diagonais. O que é número de diagonais? N vezes n menos 3 sobre 2. Tá aí a formulazinha. Onde tem n, eu vou colocar 8. Ó. Então vai ficar diagonais é igual a 8 vezes 8 menos 3 sobre 2. Dá para simplificar 8 com 2, sobrou 4, ó. Não perde tempo. Vai ficar número de diagonais igual a quanto? 8 menos 3 dá 5.
Vai ficar 4 vezes 5. Quem é o número de diagonais de um octógono? 4 vezes 5, 20. E tá aí o número de diagonais de um octógono, finalizando aí o exemplo número 1. Exemplo 2, galera. Vamos lá, ó. Sabendo que a soma dos ângulos internos de um decágono regular é 1440 graus, calcule a medida de um ângulo interno e o número de diagonais que passam pelo centro desse polígono. Galera, presta atenção. Decágono regular. Decágono. Dec. 10. Então, N igual a 10. Regular, porque todos os lados são o quê? Iguais. Todos os ângulos são o quê? Iguais. Certo? Ele quer a medida de um ângulo interno. Ó. Certo? Ele falou que a soma dos ângulos internos é 1440 graus. Já me deu. Facilita o nosso trabalho. A medida de um ângulo interno é igual à soma dos ângulos internos dividido pelo número de ângulos, que é o mesmo número de lados. Galera, num polígono convexo, num polígono regular, que é convexo, o número de lados é igual ao número de ângulos. Tá? Então, se o polígono tem 10 lados, ele vai ter 10 ângulos internos. Certinho? Olha só. Como é que vai ficar aqui, ó? Aí é igual a quem? Quem é o SI? 1440. Não precisou nem calcular, ó. Mas você aprendeu a calcular no exemplo número 1, tá? Só jogar na formulazinha da soma dos ângulos internos. O N é 10, ó. Tá vendo? Ó? Então, 1440 dividido por 10, ó, né? Que é o número de lados, ó, ou o número de ângulos. Aí é igual a quem? 1440 dividido por 10 dá 144 graus. Então, cada ângulo interno de um decágono regular tem 144 graus. Agora ele quer saber o seguinte, o número de diagonais que passa pelo centro. Ó. Então ele quer saber o DC, ó, diagonais que passam pelo centro. 10 é par ou ímpar? Par, né? 10 é par, então bacana. Eu só tenho diagonais passando pelo centro quando o polígono tem número de lados par. E ele tem que ser o que? Regular, ok? Então N sobre 2. Quanto que é N? Não é 10? Ó? 10 dividido por 2. Número de diagonais que passa pelo centro, DC, é igual a 5. E tá aí resolvido o exemplo número 2, finalizando a nossa aula de hoje. Então, até a próxima, galera. E um abraço.